Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos a mais um programa Radar Rural aqui na Rede Previdência. Eu sou André Vasconcelos e no programa de hoje vamos bater um papo sobre como o judiciário enxerga o segurado especial, com a presença do ilustre professor e advogado previdenciarista Rômulo Saraiva. Mas antes de iniciar a conversa, pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre o novo formato do programa Radar Rural. O programa antes era ao vivo, aliás, não era ao vivo, era gravado. E era gravado apenas por mim. E toda segunda-feira o programa ia ao ar. Agora ele passou a ser ao vivo, mas também fica gravado e fica disponível para quem quiser assistir depois no canal da Rede Previdência. Irá ser quinzenalmente agora. Antes era toda semana. Agora será de 15 em 15 dias, apenas nas quartas-feiras, tá? Uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não. E o programa é exibido aqui na Rede Previdência, que é coordenada pelo professor e mestre Ricardo Souza, e contará sempre com a honrosa presença do nosso querido advogado previdenciarista, doutor Alisson Vasconcelos, e também com o apoio técnico do expert em tecnologia da informação, Ícaro Moreira. E em cada programa receberemos um convidado especial. E para nossa honra, o programa de hoje conta com a participação do doutor Rômulo Saraiva, um grande mestre, uma grande referência em direito previdenciário, que é professor, é advogado muito respeitado no meio jurídico, mestre em direito previdenciário pela PUC, é colunista em previdência do jornal Folha de São Paulo, membro da Comissão de Seguridade Social da OAB Pernambuco e também professor da Universidade Católica de Pernambuco, além, obviamente, de ser escritor, já ter aí obras lançadas em matéria previdenciária. Então, hoje, ele vai aí nos presentear com seus conhecimentos sobre previdência. Professor Rômulo Saraiva, boa noite. Pode se apresentar aí para o nosso público. Boa noite, André. Boa noite, né, Alisson, amigos, né, que a vida nos proporcionou. E para mim é uma honra estar participando aqui do seu programa, né, dessa equipe que está engajada no Rede Previdência, que são várias pessoas que compõem, e você com maestria em relação à área dos benefícios rurais, né, que tem uma importância muito grande em relação ao contingente, né? O Brasil, originalmente, ele tem uma vocação para a produção agrícola, né? Então, a quantidade de pessoas que necessitam de benefícios rurais, o que vão precisar, o que já recebem, é muito grande, né? Existe uma prioridade muito grande em relação aos advogados que atuam contemplando a área dos benefícios urbanos, né? E às vezes eu até diria, se a gente for estabelecer ali uma proporcionalização de quantos advogados previdenciários atuam na área de urbano e rural, o número é esmagador em relação aos urbanos, né? E aí o rural termina não tendo a atenção necessária, atenção essa que vocês dois, né, vêm dispensando, vêm dando para que possa ser valorizado. É um assunto extremamente importante que engloba, né, pessoas com uma vulnerabilidade social e econômica muito grande e que nem sempre tem a atenção necessária por parte dos advogados, que deveria. É verdade, professor, é verdade. Realmente, no cenário da Previdência brasileira, os rurais, né, digamos assim, é uma figura tão importante, não diria mais, mas tão importante quanto os trabalhadores urbanos, e muitas vezes são vítimas até de discriminação do próprio judiciário, que é o que a gente vai debater aqui hoje. Meu amigo Alisson, boa noite. Alisson, o que é que você diria para quem ainda não é inscrito na Rede Previdência? Boa noite, professor André. Boa noite a todos que nos assistem. Um abraço especial ao professor Ricardo Souza, da Rede Previdência. Um abraço
a esse ilustre colega advogado, professor Rômulo, né, que está nos brindando, né, com essa honrosa participação. Um abraço ao amigo Ícaro aí no apoio tecnológico. Eu diria o seguinte, professor, hoje, inclusive, é um momento de muita alegria para nós que participamos da Rede Previdência, né, de certa forma, acompanhamos a evolução da Rede Previdência e temos a honra de participar, tem um programa, um espaço, né, cedido aqui para nós, discutir assuntos rurais e outros temas. Hoje a Rede Previdência, ela conta, né, para nossa alegria, com 10 mil inscritos, uma marca bastante significativa, né, com conteúdos, com vídeos das mais variadas matérias de ordem previdenciária, com 2.500 vídeos, né, gravados. Então, assim, é uma oportunidade de você se inscrever e beber na fonte, né? Com 2.500 vídeos, com participações de professores em todas as matérias e 10 mil inscritos. Eu não tenho dúvida que é o canal que mais agrega valor e conhecimento na área de previdência. Então, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu comentário, compartilha com um amigo, dúvidas, enfim, interage, acompanha, segue a gente e vem beber diretamente na fonte aqui da sabedoria da Rede Previdência. Muito bem, meu querido amigo Alisson. Realmente a Rede Previdência hoje já é o maior portal em termos de conteúdo previdenciário disponível para o público que tem interesse nessa matéria. Não só o público advogados que trabalham, que militam no direito previdenciário, mas também o público de segurados. Tem muitos programas, muita informação, muita notícia sobre matéria de direito previdenciário direcionada para segurados, ok? Então, pessoal, vamos então iniciar, né, os debates de hoje. Vamos aperrear aí o nosso convidado. Ele hoje vai ser descascado aqui. Vamos lá. Professor Rômulo, a figura do segurado especial, ela, de certa forma, como a gente até já introduziu o assunto, né, recebe por parte do judiciário um tratamento muitas vezes discriminatório, né? Muitas vezes a gente percebe que os juízes não tratam da mesma forma o segurado especial, o segurado trabalhador rural como um todo, não só o segurado especial, mas foi trabalhador rural. Me parece que eles têm um certo... criam barreiras, ao invés de ter uma postura de facilitar, não de facilitar no sentido de cometer ilegalidades, claro que não, né? Mas no sentido de dar ao segurado especial, que é uma pessoa humilde, geralmente uma pessoa de pouca escolaridade, geralmente aqui também no Nordeste são pessoas pobres, né? Então, essas pessoas já têm uma certa dificuldade de comparecer no fórum, de estar ali na frente de um juiz, né? Muitas vezes ficam nervosos, ficam com dificuldade de falar, e a gente percebe que os juízes eles tratam de uma forma muito severa, com muita pressão, quase que partindo de um pressuposto de que o segurado especial está ali para fraudar a Previdência, de que ele está ali mentindo, que ele não é trabalhador rural, né? Então, a pergunta que eu lhe faço é justamente nesse sentido, né? Ainda é latente, né, esse preconceito de enxergar o segurado especial como um fraudador da Previdência, um potencial fraudador da Previdência? Pois é. A gente percebe, em função do atendimento que é prestado em relação às pessoas que precisam de um apoio jurídico em relação aos benefícios rurais, a questão desse preconceito, né, que vem uma palavra do latim, né, o prae, que é o antes, né, e o conceptus, que é o resumo, né? Então, é uma ideia preconcebida, muitas vezes, e comete-se injustiça. Então, dentro de um passado recente, observa-se que ocorreram muitas fraudes, né, previdenciárias envolvendo pessoas com os benefícios rurais, que são, na essência, os segurados especiais. E aí traz uma similitude que é importante fazer uma distinção sobre os segurados que almejam uma aposentadoria especial. Há uma diferença conceitual, legal, né, em relação a essas duas situações.
Então, o benefício, né, que toca o segurado especial são as pessoas que exercem atividades relacionadas não exclusivamente ao campo, né? Pode ser pescadores, pode ser pessoas que desenvolvam sua atividade na pecuária, na agricultura, na pesca, entre outras situações, que é muito vasto o conceito. Não precisa necessariamente a pessoa ser aquele caráter, aquele perfil de trabalhador que tem um grupo familiar, que tem um roçadozinho, pode ser o arrendatário, pode ser o possuidor, né? Então, o conceito de segurado especial é mais amplo e essas pessoas elas podem reivindicar o benefício rural. E, em paralelo a essa conceituação, temos também os trabalhadores, e aí estes urbanos, né, que exercem atividades submetidas a agentes nocivos. E para estas pessoas toca, né, a aposentadoria especial, é um benefício que pode ser dado para as pessoas que exercem atividades com exposição a agentes nocivos, que são a insalubridade e a periculosidade. E aí, por que eu estou tocando nesse assunto? Primeiro, porque algumas pessoas fazem uma ligeira confusão. Segundo, porque há uma similitude, né, em relação a esses dois pontos, que é justamente serem situações de muita desconfiança por parte do INSS e do Judiciário. Então, as fraudes que acometem, ou que acometeram, né, os benefícios rurais, também acometem e aconteceram com uma frequência muito grande de pessoas que precisam receber uma aposentadoria especial. Então, nesse ponto, né, nesse passado recente, de 30, 40 anos atrás, havia uma certa facilidade de se receber o benefício rural sem um crivo, né, sem uma observância muito grande em relação às exigências que são praticadas no INSS ou na Justiça. E aí cabe salientar que, pelo fato do benefício rural não ter necessariamente a necessidade de pagar, né, para poder receber o benefício, então isso terminou gerando uma brecha para que muitos, graciosamente, sem nunca terem exercido uma atividade rural, quererem e até receberem um benefício rural. Por conta desse movimentação de fraude, houve uma reação que foi a Justiça ter um rigor muito grande. E, por coincidência, né, recentemente agora na cidade de Vitória de Santo Antão, aqui no interior do estado, houve uma fraude envolvendo a Agência da Previdência, justamente numa área rural, que tem muita demanda relacionada a benefício rural. E isso se espalha no Brasil todo. Então, essa mácula, né, esse fantasma que fica em relação a essas fraudes do benefício rural, de certa forma, explica um pouco o rigor que a Justiça tem com essas pessoas. A Justiça precisa ser rigorosa, porque quando uma pessoa recebe benefício indevidamente, isso é ruim para todo mundo, né? Principalmente para o benefício, o segurado especial, né, que é o destinatário da norma, é ele quem deve se beneficiar financeiramente por ter trabalhado numa área tão, né, insalutífera, trabalhar nas condições aqui no Brasil como agricultor não é nada fácil, né? E aí, quando o fraudador utiliza de subterfúgio para poder receber o benefício e deixar o verdadeiro trabalhador rural sem nada, né, recebendo indevidamente uma renda, isso gera um efeito colateral e social muito grande. Então, a gente percebe, André, que muitas vezes o rigor é excessivo, né? Então, às vezes, os juízes ou os técnicos e analistas sociais, quando vão se deparar numa análise de um processo administrativo ou judicial, eles exageram em relação a esse rigor. Precisa ter rigor, evidentemente, para saber se ali é um impostor, se é uma pessoa que está tentando fraudar, tem vantagem ilícita, mas às vezes com o nosso dia a dia, e você especialmente pode dizer isso muito bem, existe
às vezes, um excesso muito grande desse rigor. E isso é ruim porque pode também gerar um efeito colateral, que é uma injustiça, né? A pessoa ter os atributos para poder receber o benefício rural e por ter errado uma pergunta, 2 perguntas ali, perder praticamente todo o direito, né? Então, precisa ter uma certa parcimônia, um ponto de equilíbrio para que essa reação que a Justiça ou o INSS realize em relação aos requerimentos rurais não seja um efeito reverso a ponto de estar negando o benefício de uma pessoa que realmente exerceu a atividade. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente com o colega na questão do rigor que deve existir. Afinal de contas, o Poder Judiciário acaba sendo também um filtro, né, de ilegalidades, de ali, de certa forma, servir para afastar quem tende a querer se passar por agricultor sem ser. Mas também concordo com o colega quando diz que esse rigor, de fato, muitas vezes passa dos limites, e às vezes muitos juízes acabam tendo interpretações, e aí já passa para o campo da interpretação da própria norma, num sentido bastante distorcido, né? Não aplicando, por exemplo, a lei como ela está definida, criando muitas vezes requisitos que sequer existem por segurado especial. Um exemplo claro, a questão da miserabilidade. O requisito de miserabilidade é para o BPC, para o benefício assistencial. O benefício de aposentadoria, por ser um benefício previdenciário, não existe requisito de miserabilidade, mas a gente vê muitas vezes juízes que entendem que se o segurado especial não apresentar um estado de pobreza, ele, em tese, acaba sendo prejudicado e não consegue o benefício, né? Muitas vezes a gente vê isso, que o juiz interpreta o segurado especial como fosse um miserável do campo, e na verdade não é. Mas aí já vai para o campo da interpretação da própria norma. Não existe nenhum requisito na lei que crie qualquer tipo de necessidade de comprovar miserabilidade. Mas vamos adiante. Meu querido Alisson. Oi. Só pegando um gancho aí na sua fala, até porque a própria norma que você disse que não faz esse tipo de exigência, ela prevê também, no seu sentido lato, o trabalhador rural como arrendatário, como possuidor. Então, uma pessoa que vai exercer atividade no campo para arrendar um terreno, se ela for realmente um miserável, ela não vai ter nem condições financeiras de tocar esse tipo de empreitada, né? Então, para você, a lei ela é explícita, né, que o arrendatário pode sim caracterizar-se como segurado especial. Então, vai na contramão do que você mencionou, né? Porque os juízes que exigem a pobreza extrema, né, eles consideram esse outro lado da lei, né? Exatamente. E nós temos até um requisito que é relativamente recente, que permite que o segurado especial constitua, por exemplo, uma empresa, logicamente que tem alguns requisitos específicos para que essa empresa ela realmente não afaste a condição de segurado especial. Mas certos segurados especiais, juntos, podem constituir uma sociedade para beneficiar seus produtos, uma pessoa jurídica, e lá nos limites, né, da micro e pequena empresa, ou seja, até mesmo desse limite de faturamento, o que muitas vezes deixa claro que a intenção do legislador é justamente o contrário, é dar condições para o segurado especial sair do estado de miserabilidade e conquistar uma dignidade no campo, né, dando a ele diversas possibilidades até de rendas diferentes da rural, diversas da rural, como criar fontes através do turismo na sua propriedade, né? Até por algum certo tempo ter uma outra atividade, por até 120 dias exercer uma outra atividade, exercer atividade artística, exercer atividade também dentro, obviamente, tem algumas passagens na legislação que impõem que essas rendas diversas da rural tenham um limite. Algumas delas têm limite, outras não têm. Por exemplo, ele pode ser, inclusive, vereador no seu município, e aí já não teria um limite, seria o salário de vereador. Enfim, o que a gente percebe é que a legislação ela foi pensada
para criar alternativas para o segurado especial ter dignidade no campo, conseguir uma renda que possa lhe dar uma vida confortável. Muitas vezes os juízes não enxergam dessa maneira. Alisson, meu querido, tem alguma rede social que você gostaria de indicar para o nosso público seguir? Grande professor André, temos sim, temos várias, inclusive. E de início eu sugiro, né, a Rede Previdência, @Rede Previdência, tá? O Instagram, sigam. Depois tem também a @PrevExpert, o @Trio Rural, @advocacia, Vasconcelos Advocacia Digital, tá? .adv, e o Instagram do professor Rômulo Saraiva, @Rômulo Saraiva. É isso mesmo, professor? Filho. Filho, tem um filho no final. @Rômulo Saraiva Filho. Oportunidade aí, Exato. não deixem de seguir. E é riquíssimo em conteúdo, um advogado habilidoso e de extrema experiência. Vamos lá. Muito bem, meu querido Alisson. Obrigado aí pelas dicas para o nosso público seguir aí essas redes sociais. Professor Rômulo, outra questão importantíssima, né? A questão da prova, comprovação da atividade rural. Sabemos que o segurado especial ele está inserido num contexto de certa informalidade, trabalha por conta própria, ali em regime de economia familiar ou regime individual, mas por conta própria, e muitas vezes não tem um cuidado, né, de, ao longo de sua trajetória de trabalho, ao longo da sua vida, guardar provas para que mais adiante ele possa comprovar a sua atividade, né? Então, o que eu lhe pergunto, como provar, né, ser segurado especial se quase nunca se guarda documentos para utilizar, seja na via administrativa ou em juízo? Pois é, esse assunto é importantíssimo porque existe um pragmatismo em relação à prova perante o judiciário. Então, o judiciário precisa se debruçar sobre um passado longínquo, né? Às vezes você precisa provar situações de 3, 4 décadas atrás. E aí o magistrado ele não conhece a vida pretérita do requerente, né? Então, o pragmatismo é muito grande para se fazer provar, né? Para você ter que provar isso. Existe uma priorização muito grande em relação às provas documentais, mas, por outro lado, como você mencionou, o brasileiro não é muito preocupado com isso. E aí não é só um problema dos rurais, os urbanos também, né? Existem algumas mulheres que são afeitas, né, a fazerem faxinas periódicas. Também tem uma desinformação muito grande. Por exemplo, por muito tempo, a imprensa, né, publica lá que quando acontece a virada do ano, né, termina um ano em dezembro e começa em janeiro. Então, era muito comum ali de você ouvir situações assim, olha, chegou a época de fazer a faxina, né, guardar documentos, contas dos últimos 5 anos. Né? Passou o ano, terminou o ano, você já pode jogar as contas que passarem do sexto ano para trás. Isso é uma verdade, né, aplicada em relação ao direito civil. Muitas vezes a prescrição está atrelada ali ao prazo de 5 anos, mas na área de previdência a história é totalmente diferente, porque o homem e a mulher, né, muitas vezes precisam ali provar situações que vão perpassar ali no intervalo de 25 a 30 anos, né, em relação à realidade rural. E aí você tem um período muito grande, né, que você precisa provar. Se você for começar a se desfazer de documentos que tem um prazo acima de 5 anos, né, você vai se dar mal, né? Só que essa consciência, né, essa informação, muitas vezes não faz parte. E aí, voltando para a área rural, existe uma informalidade, né, muito grande. O trabalhador rural tolhido muitas vezes dessas informações, dessa preocupação que ele precisa ter, mas ele não sabe, termina
se desfazendo das coisas, né? Até porque o nível de burocracia no campo praticamente não existe. Essa questão do recibo, né, é mais difícil de se guardar. Questão de imposto de renda, né, é muito difícil a pessoa ter. Então, existem provas que são rotineiras, que são conhecidas, né? Então, documento da terra, documento do INCRA, né, recibo, transferências, depósitos do que é entregue da produção, compra de defensivo agrícola, a questão do histórico escolar dos filhos, onde mostra lá a qualificação dos pais, o programa de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, o certidão de casamento na igreja, onde também tem um relacionamento ali, certidão de nascimento. É um mosaico de provas, né? O segurado especial normalmente não consegue ostentar essa situação de segurado especial apenas com um documento. Normalmente ele precisa se valer de um mosaico, de um apanhado de provas que vai ali tentar retratar o passado para se ter uma convicção. Evidentemente, quanto mais prova, melhor. E essas provas, né, a gente está dando uma ênfase aqui ao ponto documental, mas normalmente, justamente por essa carência de provas, é que muitas situações de benefício rural são retratadas e são salvas pela prova testemunhal. E a prova testemunhal, existe um jargão no direito, né, que é a prostituta das provas, né, e os juízes sabem também disso. Por isso, existe uma recalcitrância, uma desconfiança muito grande quando o juiz vai inquirir, quando o juiz vai perguntar ali, uma saraivada de perguntas em relação às testemunhas, porque, como é normal não ter tantos documentos assim, então a prova para você poder ter um benefício rural muitas vezes depende de forma maioral em relação às testemunhas, né? E aí as testemunhas são descascadas, né, com um rigor muito grande. Aqui, principalmente nos estados do Nordeste, existe uma preocupação muito grande. Os estados do Nordeste já têm uma característica, uma feição perante o Brasil, de serem juízes muito sensíveis aos pleitos do INSS, né? São juízes ali que têm uma linha ali muito legalista, muito pragmática, muito ortodoxa, a ponto de terem um entendimento mais pró-fazenda, pró-INSS. E aí, dentro desse contexto de precisar da dependência de uma testemunha para poder ganhar o direito, é uma situação ingrata, André e Atos, porque às vezes o advogado ele faz ali o seu trabalho, né, todo bonitinho, mas basta uma testemunha falar uma besteira ali que tudo pode ir por água abaixo, né? E aí, nesse caso, é meio frustrante para o advogado, porque ele não tem ingerência no que a testemunha vai falar. A testemunha pode, às vezes, esquecer por nervosismo. Tem alguns juízes que tornam o clima da sala de audiência bastante pesado, né? Intimidatório, né? Então, sabe, a pessoa, evidentemente, fica nervosa quando vai precisar depor em juízo, e isso pode ser fatal quando se está pedindo benefício rural, porque a margem de erro de resposta errada é muito pequena. Às vezes o cara responde ali 40 perguntas celebradas ali pelo juiz, né? Qual é o tamanho da cova, a libra da enxada, o veneno que é aplicado, quanto tempo a safra do milho precisa ser tirada, né? Entre outras, né? A cor da flor da macaxeira. E se você errar uma perguntinha daquela ali, né? A tolerância é muito pequena, você pode perder tudo. Então, é uma situação em que a advocacia previdenciária, que tem uma pegada ali para a área rural, fica na corda bamba, porque precisa fazer ali a prova, muitas vezes centrada na testemunha, e se essa testemunha errar uma besteirinha, pode a vaca ir para o brejo. Pois é, verdade. É por isso que eu sempre digo, professor Rômulo, que a partir de 2019, com a nova sistemática comprobatória do segurado especial, que nós temos ali a sistemática da autodeclaração e da ratificação do período rural ali autodeclarado, com bases governamentais e também
com documentos, eu sempre defendo a ideia de que, olha, o judiciário realmente está muito restritivo em matéria de reconhecimento da qualidade de segurado especial, até por conta de tudo isso que o professor Rômulo acabou de falar, na sistemática comprobatória, que às vezes você leva uma testemunha, uma resposta errada, você pode perder tudo. Então, vale a pena a gente hoje dar muita importância ao processo administrativo previdenciário rural, de você tentar aposentar o seu cliente já na esfera administrativa, ir para a via judicial em último caso, só nas situações realmente extremamente necessárias e que você não tem elementos para aposentar ali, desculpa, o seu cliente no administrativo. Mas faça um esforço e tente reunir as provas. A sistemática na via administrativa, com a autodeclaração, com a retificação da autodeclaração, com documentos e bases governamentais, de certa forma, tornou um pouco mais complexa a sistemática comprobatória, porém, facilitou quando você faz um processo administrativo, prepara um requerimento administrativo bem feito, bem fundamentado, e juntando as provas, pelo menos uma prova para cada metade da carência, a carência de 15 anos, se divide a carência em duas metades, 7 anos e meio para um lado, 7 anos e meio para o outro. Existe apenas uma prova para cada metade da carência. É óbvio que você não vai juntar somente uma prova, deve juntar o máximo de prova que o seu cliente dispõe. Mas essa sistemática, se bem organizada e protocolado o pedido de forma realmente planejada, a possibilidade de deferimento é alta e você evita a via judicial e não passa por essa via crucis aí que o professor Rômulo acabou de falar. Realmente, no processo judicial, há uma postura muito severa do magistrado em relação à apuração dos fatos, né? Meu querido Alisson, meu amigo, para quem não conhece ainda o Trio Rural, o que é que você orienta? É isso aí, professor. Para quem não conhece, corre para conhecer o Trio Rural, tá? É composto pelo professor André Vasconcelos, professor Felipe Laim e o professor João Paulo Pedrosa. É um trio, né, de professores habilidosos, inteligentes, e eles estão com um curso, inclusive, né, chamado Maratona Rural, um escritório cheio e lucrativo, né? É um curso que ele dá um verdadeiro passeio, ele percorre toda a caminhada de um requerimento, seja administrativo ou judicial, para um segurado especial rural. Desde a entrevista até a parte importante, agora recentemente abordada por vocês, que é a questão das provas, né? O PAP, o processo administrativo, né? A questão de garimpar realmente as provas, olhar os períodos, tudo certinho para que você tenha êxito, não é? no seu requerimento do seu cliente, a você não deixar, como diz o outro, dinheiro na mesa, né? Inclusive, o curso está ainda com as inscrições em aberto, tá? Vai lá no @Trio Rural, dá uma olhada lá na bio. Tem várias, acho que quando concluir, deve ficar próximo às 40 aulas, né? São bem exploradas, as aulas são ao vivo, tá? Ficam disponíveis para os inscritos um período de 1 ano. Não só as aulas, mas também alguns modelos de peças, roteiros, enfim. É um curso muito interessante e essa trinca de ouro tem muito a entregar. Corre lá e faz a inscrição. Muito bem, meu querido Alisson. Professor Rômulo, vamos a outro tema. Professor, sabemos que nos benefícios rurais, né, especificamente na aposentadoria por idade do trabalhador rural, o trabalhador rural teria que comprovar ali no mínimo 15 anos de exercício da atividade rural. É o período de carência, que no caso do segurado especial não é contributivo, como o professor bem já mencionou, mas apenas a comprovação do efetivo exercício da atividade. Mas muitas vezes o que é que acontece? Não estou falando só do segurado especial, qualquer outro trabalhador rural, seja empregado, avulso, contribuinte individual ou mesmo segurado especial. No momento da aposentadoria, muitas vezes não consegue comprovar que já tem os 15 anos, né? Ou porque, de fato, não trabalhou 15 anos na atividade rural,
mas tem também períodos laborados de atividade urbana. E aí surge aquela possibilidade, né, de você somar o tempo rural com o urbano para uma aposentadoria híbrida. Então, como é que fica, professor, essa questão da hibridez da atividade rural e urbana na Justiça, principalmente depois da Emenda Constitucional 103? Pois é, a Emenda 103, ela trouxe novos parâmetros, né, em relação a requisitos etários, principalmente para as mulheres, que tradicionalmente tinham um intervalo temporal de 5 anos, e depois da Emenda 103, essa distância foi encurtada. Hoje, o parâmetro entre homem e mulher são de 3 anos. Né? Então, a mulher urbana, que vai precisar se aposentar considerando a idade, vai precisar ter no mínimo 62 anos, enquanto o homem 65. Quando a gente sai da área urbana e vai para a rural, os requisitos eles passam a ser menores, né? Porque, evidentemente, a área rural ela tem um desgaste físico, né, e humano muito grande. A pessoa que começa a trabalhar no campo desde nova, ela chega numa idade, se for comparar com a mesma idade do homem urbano, ela chega muito mais avariada, muito mais depreciada fisicamente, porque o trabalho de sol a sol não é fácil, né? Então, é preciso explicar, deixar claro que o requisito, como regra geral, para aposentadoria por idade, né, é 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher, observando, evidentemente, a necessidade da carência dos 15 anos de atividade comprovada, né, na área rural. E antes da reforma da Previdência, né, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de uma repetição de decisões, em que precisava levar em consideração a realidade brasileira, de que muitas pessoas que começaram a exercer suas atividades no campo migraram para os grandes centros urbanos e passaram a ter atividades híbridas, ou seja, passou um tempo trabalhando na área rural e depois outro tempo trabalhando na área urbana. E aí como é que fica essa situação? Porque a aposentadoria rural, ela tem um requisito de idade, né? A aposentadoria por idade rural, ela tem o requisito da idade e tem a necessidade de 15 anos exclusivamente na área rural. Mas se a pessoa misturou, né, 8 anos na área rural e 7 anos na área urbana, como é que fica? Né? Então, a partir de interpelações dessa natureza, o STJ começou, de certa forma, com um certo ativismo judicial, começou a construir um entendimento que não tem na lei especificamente, que é justamente a aposentadoria híbrida, em que a pessoa consegue se aposentar por idade, misturando o tempo rural e urbano, né? Mas aí o requisito passa a ser não mais o requisito etário do rural, mas o requisito etário do urbano. Então, a mulher que antes, né, para se aposentar genuinamente como rural, precisaria dos 55 anos, se ela for se valer da aposentadoria híbrida, ela vai precisar dos 60 anos. O homem que genuinamente conseguiria caracterizar-se como aposentadoria por idade rural e bater o requisito de 60 anos de idade, se ele fosse valer da aposentadoria híbrida, ele precisaria completar os 65 anos. Isso é um entendimento que foi repetido pelo STJ arraigadamente e construiu-se no ordenamento a possibilidade de você fazer essa hibridez. Mas a reforma da Previdência, né, proclamada, né, a partir de 12 de novembro de 2019, ela eleva a idade da mulher de 60 para 62. E isso não está muito bem claro. Tanto André e Alisson não ficou muito bem dirimido. Por quê? Nós temos aí, né, 3 anos e um pouquinho da reforma da Previdência, né? Praticamente 3 anos de reforma. Então, é uma reforma extremamente recente. E aí, o STJ, até onde eu sei, não foi provocado para recalibrar ou redirecionar como é que ficaria a aposentadoria híbrida
para as pessoas que eventualmente precisassem comprovar o tempo urbano pós 2019, né? E principalmente também levando em consideração a idade, né, da mulher. Então, eu desconfio, por uma questão de adequação aos preceitos e requisitos da reforma da Previdência, que as mulheres que precisarem se valer da aposentadoria híbrida vai precisar atender aos 62 anos e não mais aos 60. No entanto, isso é só um palpite, isso é só uma conjectura. Por quê? De concreto, eu desconheço alguma decisão judicial que já tenha se debruçado sobre esse tema. Então, eu penso que seja uma estimativa que as próximas aposentadorias híbridas, né, que venham a ser dadas pela Justiça, engrossem pouco o requisito em relação à mulher. Mas isso, evidentemente, é a prática e o futuro é quem vai confirmar, já que estamos há pouco tempo da reforma da Previdência e ainda não deu tempo de esse assunto ser bem apaziguado, esse assunto ser bem matutado pelo Judiciário. Muito bem, é isso aí, professor. Outra questão importante que vale a pena a gente ressaltar com relação à aposentadoria híbrida é com relação ao tempo rural. A gente costuma dividir o tempo rural em tempo rural remoto, que é aquele tempo rural anterior à Lei 8.213, anterior a 91, e o tempo rural depois da Lei 8.213, porque nós tínhamos, de certa forma, regimes jurídicos diferentes. Antes da Lei 8.213, nós tínhamos uma espécie de previdência rural separada, ali do sistema do Fundo Rural, e que esse período era um período não contributivo, sequer existia contribuições dos segurados rurais, as contribuições eram dos empregadores, né? Não tinha dos segurados rurais previsão disso, então é um tempo não contributivo. Então esse tempo rural remoto, lá de trás, antes de 91, recentemente o STJ, no tema 1007, enfrentou, né, no seguinte sentido: pode-se aproveitar esse tempo rural remoto para a aposentadoria híbrida? A gente sabe que para a aposentadoria puramente rural, a aposentadoria por idade do trabalhador rural, sim, não tem nenhuma discussão. Soma-se o tempo lá de trás, remoto, com o posterior à Lei 8.213, tranquilamente, seja ele contributivo ou não, sobretudo para o segurado especial, que sequer se exige contribuição. Mas, com relação à aposentadoria híbrida, surgiu essa discussão. Será que aquele tempo remoto lá de trás, antes de 91, precisaria ser indenizado para poder contar esse tempo rural remoto para uma aposentadoria híbrida? E aí, no tema 1007, o STJ disse que não. Olha, a mesma sistemática que se aplica para a aposentadoria rural, ou seja, contar o tempo remoto sem a necessidade de contribuição, sem a necessidade de indenizar esse período, também se aplica na aposentadoria híbrida. Então, você pode aí somar o tempo rural com o tempo urbano para fins de aposentadoria híbrida, independentemente desse tempo rural ser depois da Lei 8.213 ou antes da Lei 8.213, como a gente chama de tempo rural remoto, né? É importante também salientar essa questão. Mas vamos lá, meu querido Alisson, vou passar a palavra para você de novo, para que você nos diga aí o curso do Trio Rural. Você já tocou nessa questão, né, do curso do Trio Rural, que é o curso Maratona Rural. Você poderia falar mais um pouquinho desse curso a respeito de como fazer as inscrições? Então, o curso, ele permanece, né? Ele está acontecendo ainda, tá? Para maiores informações e inscrição, você vai no @Trio Rural, vai lá, clica na bio, e você tem todas as informações, o conteúdo programático, né? Desde o primeiro, esse curso, ele aborda, ele é completaço. Desde a primeira impressão, o primeiro contato do advogado com o cliente rural, até o final da linha, quer no administrativo, quer seja no judicial, tá? Então, as aulas ficam gravadas, você fazendo inscrição
fica disponível para você por um ano, tá? O conteúdo riquíssimo, os 3 professores, professor André Vasconcelos, Felipe Lan e João Paulo Pedrosa, né? O curso acontece toda quinta-feira, tá certo? É ao vivo, tudo fica gravadinho para você. Além do conteúdo, tem peças, modelos de requerimentos administrativos, judiciais, um módulo muito importante, que é a autodeclaração, né? O preenchimento correto, o que você deve levar, o que você não deve apresentar numa autodeclaração. Enfim, eles pensam, né, com bastante precisão toda a questão rural e é muito rico esse curso, tá? Então, vai lá no @triorural, tá lá o cliquezinho, você faz lá na link da bio, pega as informações todinhas e participa desse curso. Muito bom, recomendável demais. Exatamente, meu querido Alisson. Outra questão, Alisson. É verdade que o professor convidado Rômulo Saraiva tem uma obra espetacular sobre fundos de pensão. Eu vou pedir a opinião dele também para que ele fale da obra dele, mas anuncia isso aí para gente. Pois é, rapaz, nosso convidado, nosso conterrâneo aqui, nosso pernambucano, né? Recentemente fiquei sabendo que ele é de Bonito, né? Interior do Pernambuco, cidade muito agradável ali no Agreste. O Rômulo Saraiva Filho, ele é aquele camarada completo, habilidoso e competente advogado. Ele escreve simplesmente para a Folha de São Paulo e tem um livro, né? Lançou recentemente um livro muito rico em conteúdo, é o seguinte, é fraude nos fundos de pensão, né? Como a gestão fraudulenta e a supervalorização dos ativos ameaçam a previdência complementar. É um livro muito completo, um livro, inclusive, eu tive a honra de participar, fui lá no dia do lançamento, né? Adquiri meu exemplar. Nós, né? Nós fomos juntos. Nós fomos, exatamente, lá, super concorrido o momento, né? Todo mundo querendo estar ao lado do mestre, foi muito bom. É um livro excelente, tá? Aí eu queria saber, professor, dá uma passeada nesse livro aí, fala se vai ficar nele, tem outro volume, tem alguma coisa em vista? Fala pra gente aí, professor. Pois é, obrigado aí pela deferência, né? Para mim foi uma honra tê-los lá no lançamento do livro e ser lembrado aqui, né, nessa live. O livro é uma atenção especial em relação a quem necessita ou depende de renda da Previdência Complementar. Então, o INSS é o regime oficial, é a prioridade, né, para os segurados, mas tem muitas combinações de trabalhadores que eles também se valem, né, das regras e também da proteção previdenciária da Previdência Complementar. E aí, por exemplo, eu estou me referindo, como é apelidada, dos fundos de pensão. As entidades de previdência complementar são conhecidas também como fundo de pensão. E a pessoa recebe a renda do INSS e também de um fundo de pensão, que poderia ser o que exatamente? Trabalhadores que exercem atividades em empresas de grande porte que têm o cuidado de ter uma proteção previdenciária complementar. Então, as estatais, né, os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, aqui na nossa realidade nordestina temos a CAPEF, a FACHESF, né, a CELPOS, né, que é a Neoenergia, concessionária de energia elétrica. Temos várias, né? E esse sistema de previdência ele tem uma lógica, ele tem um funcionamento totalmente diferenciado em relação ao INSS. O INSS, tudo que é arrecadado das empresas e dos trabalhadores fica a cargo e sob responsabilidade do Tesouro Nacional. Travou, professor. Eu não sei se foi só para mim, mas para mim também travou. Para você também, Alisson? Eu acho que ele caiu, né? Fraudes, né, em relação a esse dinheiro que fica sob a custódia, né, do regime de previdência complementar. Então, nos últimos anos, se observa uma quantidade de fraudes muito grande em relação a esse patrimônio, e quem paga essa conta pode ser o trabalhador. Então, o livro chama a atenção para o trabalhador tentar fiscalizar isso aí. Se porventura o seu fundo de pensão sofreu uma fraude,
é que ele saiba ali o caminho das pedras para tentar ser ressarcido financeiramente dessa fraude. Esse é o primeiro livro, a gente está numa incubação, né, está gestando um outro livro também sobre fraude em relação ao INSS e, mais à frente, um outro livro sobre fraude em relação aos servidores públicos. Então, a ideia é fazer, da mesma forma que teve o trio rural, né, a ideia é fazer um trio de fraude, né, literária, nesse caso. Né? A gente pretende fazer uma tríade de fraudes previdenciárias. Muito bem, professor, muito bem. Eu já garanti o meu exemplar, tá? Aqui na minha biblioteca. Aqui não, que eu estou em casa, mas lá no escritório está lá o livrinho do professor Rômulo Saraiva, que já tive, sim. Se ele tiver aí, olha, aproveita e mostra aí a capa. Esse aqui, ó. Para quem tá muito bem, esse verdinho aí. É esse aí aqui mesmo. Doutora Juruá. Muito bem, professor. Vamos lá, então, prosseguindo, gente. Vamos aí aguardar os próximos volumes do livro do professor. Mas prosseguindo, voltando aqui ao segurado especial. Professor Rômulo, uma questão importantíssima é que a gente percebe que na via judicial, não percebemos isso na via administrativa, obviamente, mas na via judicial há ali uma importância exacerbada sobre a figura do aspecto físico do segurado especial, né? Envolvendo ali a questão da aparência do segurado especial, se ele tem a pele curtida do sol, se ele tem um linguajar rudimentar próprio do homem do campo, se ele apresenta, de certa forma, até o mesmo comportamento típico do homem do campo, né? Se tem a mão calejada, enfim, uma série de verificações que o juiz muitas vezes faz em audiência, que exige um certo biotipo que só existe no imaginário do próprio juiz, porque a cada região do país, a cada tipo de atividade no campo, tem atividade no campo que o segurado especial não fica no sol. Como é que ele pode ter uma pele curtida do sol? Sobretudo aqueles que trabalham em galpões, com a extração do leite, a questão da manufatura da própria produção, tem ali no sentido de beneficiar artesanalmente, né, o produto numa casa de farinha, enfim, há uma série de atividades rurais que não necessariamente são desempenhadas de sol a sol. Então, muitas vezes você encontra, sim, né, alguns segurados especiais que não têm a pele curtida, mas vivem sim da atividade campesina. Mas recentemente tivemos aí uma decisão bem esdrúxula no meu sentir, de que foi utilizado como referência para a improcedência de um pedido de aposentadoria de trabalhador rural, o IMC, né, o Índice de Massa Corporal do Segurado. Então eu pergunto, né, ao colega, será que é justo essa visão do judiciário de até utilizar o IMC e o segurado especial como referência para a caracterização da condição de segurado especial? Rapaz, eu acho isso um absurdo. É um preconceito contra os gordinhos, né? Eu estaria totalmente reprovado se não fosse depender do IMC para caracterizar Exato. o critério de rural. Brincadeiras à parte, é uma exacerbação por parte da justiça condicionar, né, como um requisito, como um atributo de caracterização do segurado especial a composição corpórea. Né? Existem pessoas que têm dificuldade, né, de expelir líquido, tem pessoas que têm dificuldade de perder peso, né? Da mesma forma que tem pessoas que têm facilidade, né, por ter um metabolismo elevado, de não conseguir engordar. Né? Então, eu conheço pessoas da época do colégio, por exemplo, que sempre foram magras e até hoje são magras, que têm uma facilidade muito grande de ser magra por conta de uma característica, né, genética ou científica. Então, a partir do momento que você faz estabelece esse tipo de requisito que não está previsto na lei, né? Na lei não tem nada sobre isso, né? Então você extrapola, né, a criatividade interpretativa em desfavor do segurado especial, que não observa, dentro das características físicas, né,
a cor da pele, né? Você falou perfeitamente, André. A pessoa pode trabalhar embaixo de um barracão, embaixo de uma casa, né, que tenha proteção. Isso não necessariamente vai descaracterizar a atividade rural. É evidente que existe um padrão, né, que muitos que trabalham só a sol têm uma característica própria, mas esse tipo de definição, né, é dado para cometimento de injustiça. Né? É o juiz inventando a roda para, de certa forma, dentro desse rigor, né, de certa forma, prejudica muita gente, né? Porque certamente numa audiência em que vai se analisar a massa corpórea, né, não se leva em consideração os fatores genéticos, né? Se a família tem uma propensão para engordar ou não, né? Então, é um requisito, inclusive, discriminatório, né? Tivemos um caso aqui na Paraíba em que o juiz que deu essa decisão terminou meio que não querendo colocar o rosto, né, na responsabilização dessa decisão para defender esse seu posicionamento quando a imprensa expôs isso, quando a imprensa levou para todo o país para mostrar ali que a decisão era pitoresca, que a decisão era esdrúxula. Então, a advocacia precisa ter uma atenção especial porque esses indicadores podem ser totalmente errados, né? E tendem a ser. E aí a gente está diante de uma situação de inovação legal. A lei não prevê isso, então não tem que estar se requerendo esse tipo de exigência no análise visual. Né? Da mesma forma, por exemplo, que as jovens, né, que vão pedir uma determinada demanda de benefício rural, chegarem lá perfumadas, arrumadas, né? Aí já vai haver uma presunção de que ela não é rural, porque ela precisa andar maltrapilha para poder receber o benefício. Exato. E o interessante dessa decisão, professor, eu tive a oportunidade de ver essa decisão, que ela fez não só uma discriminação pelo segurado especial, que no caso concreto era gordinho, né, que a decisão, na verdade, foi para indeferir. Não lembro se foi um segurado especial ou um assegurado, se era uma mulher ou um homem. Mas, enfim, era uma pessoa gorda, e aí a juíza entendeu que não seria agricultora por conta da massa corporal. Mas, na própria decisão, fez também uma associação com a miserabilidade, que é outro tipo de discriminação. Porque, na construção do argumento, o que foi que o julgador utilizou? Ele entendeu que, tratando-se de um trabalhador rural, necessariamente é pobre, não tem direito, não tem dinheiro para se nutrir, ou seja, de adquirir alimentos, comprar alimentos para nutrir o corpo, necessariamente vai ingerir menos nutrientes. A atividade, que já é uma atividade desgastante, gasta muita energia, também demanda uma boa alimentação e juntando uma coisa com a outra, necessariamente na visão dele a pessoa tinha que ser magra. Porque estava realizando esforço físico, estava se alimentando mal por ser pobre. Né? Então, não só a questão de ser gordo ou não, mas também condicionou a figura do segurado especial a um miserável do campo. Né? Então, criou ali um raciocínio completamente sem sentido, né? Que só corrobora para essa discriminação que a gente assiste a cada dia do judiciário. Né? Pessoal, já estamos chegando aqui pertinho do final da live. Gostaria muito de agradecer a presença do professor. Tínhamos até mais questões para levantar, para discutir, mas, enfim, o nosso tempo é de 1 hora, já estamos aí com 59 minutos, tá? E vamos aproveitar esse último minuto, então, para agradecer a presença do professor, renovar o convite para, querendo, professor, outras vezes a gente discutir qualquer outra matéria aqui no nosso programa, dizer que realmente os esclarecimentos contribuíram bastante. O nosso público que está assistindo agora e que vai assistir depois, porque isso fica disponível lá na Rede Previdência, certamente depois que assistir esse nosso programa, vai ter aprendido muito mais, seja segurado, seja o público advogado. Passo a palavra agora para o meu querido Alisson, para dar o seu boa noite, se despedir aí do nosso público, e em seguida para o professor também dar o seu boa noite e se despedir do nosso público, para que eu possa encerrar o programa de hoje, que foi maravilhoso. Alisson, é contigo. Pois é, professor André.
eu costumo dizer que uma live, um programa desse, é tão bom como aquela saideira, né? Geralmente a saideira é a Exatamente. melhor, né? Uma saideira e passa tão rápido, né? Um momento tão rico, tão bacana, né? Agradecer à Rede Previdência pelo espaço novamente, aquele abraço ao professor Ricardo Souza, aos que nos assistem, né? Um fraterno abraço ao amigo Ícaro e professor Rômulo. Rômulo Saraiva Filho, muito prazer, viu? Muito obrigado pela honra da sua presença, sua experiência, né? Como o André bem falou, o convite está renovado, né? Não vamos esgotar tudo, vamos ter muita coisa e outras oportunidades. E correndo aqui, acabando aqui, eu vou correr para atualizar meu currículo, né? Essa live com a sua participação. Isso aí eu vou pontuar no meu currículo, essa live, viu? Com a sua participação. Abraço. Opa, amiga. Generosidade dos amigos, a gente dá um desconto. Eu agradeço a atenção, o carinho, né, do André, do Alisson, que por intermédio dessa iniciativa exitosa, né, tá de parabéns também o Ricardo, né, os organizadores da Rede Previdência, em estar propagando, né, o direito previdenciário ou de forma ao vivo, né, de forma online, em tempo real, para quem está acompanhando, ou em forma de arquivo posteriormente. Hoje está bem mais fácil advogar, seja pelo trio, né, rural, seja pelo conteúdo que é muito vasto, que é muito rico, e que está de parabéns a iniciativa de tornar aí o direito previdenciário menos espinhoso, né? E aí fico à disposição, agradeço imensamente aqui de estar compartilhando, estar proseando, né, com vocês, e até uma próxima. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos. Até a próxima. Gostaria de renovar aqui o convite para quem ainda não está inscrito no canal, se inscrevam, curtam os vídeos, compartilhem, esteja sempre conosco. Então, boa noite a todos. Até o próximo Radar Rural, aqui na Rede Previdência. Do Bar ao Oxente, a Rede Previdência está com a gente. É isso aí. Forte abraço.